Olá, sou Cristiane Figueiredo. Obrigada pela presença de vocês. Sejam bem-vindos a essa live. Eu sou psicóloga, especialista em terapia familiar, com experiência com crianças e família. Tenho um trabalho com mães, específico com mães. Agradeço aí a entrada de todo mundo, estou vendo todo mundo entrando. Sejam bem-vindos. E hoje o tema da nossa live é sobre a maternidade na quarentena. A gente vai aproveitar a Semana das Mães, do Dia das Mães, que é domingo, e fazer uma live em homenagem a você, mãe, que está nessa quarentena, com tantas mudanças, com tantas coisas diferentes aí acontecendo na sua vida. Aproveito também a oportunidade para dar um parabéns pelo Dia das Mães, que vocês tenham todos um domingo maravilhoso. E parabéns para minha mãe também, parabéns para as titias e vovós e tanta gente que fazem o papel das mães também, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas mudanças, tanta coisa que está acontecendo aí nessa quarentena. E a gente precisa falar, antes de começar a falar das mudanças da maternidade, é importante a gente lembrar um pouquinho o que está acontecendo nessa quarentena. E o que está acontecendo de tanto diferente, então está fazendo tanta diferença, né? A gente é inevitável, né? A gente falar de tantas mudanças que estão acontecendo, ou seja, mudanças na rotina dentro de casa, na rotina fora de casa, mas assim como a gente está focando aqui na questão das mães, a gente vai focar nas mudanças dentro de casa, claro. O que acontece, né? Tudo mudou. Eu acho que não tem nada que não tenha mudado com essa quarentena dentro de casa. Home office, school office, ou seja, muitas atividades dentro e nenhuma fora. Antigamente, como é que era essa maternidade? A maternidade, as mães eram para cuidar dos filhos, educar, proteger, né, ter toda essa questão. Só que hoje em dia, além dessas funções de cuidar, proteger, educar, a gente também tem várias outras questões. Por quê? Porque hoje a maternidade na quarentena é uma maternidade full time, é uma maternidade tempo integral. Antigamente a criança ia para o colégio, hoje a criança não vai mais para o colégio, a criança fica em casa. Antigamente os pais iam trabalhar, a mãe ia trabalhar, e hoje não tem mais isso, a mãe fica em casa. Até mesmo aquela mãe que já fica em casa mesmo cuidando da família, hoje em dia ela também tem uma criança que fica em casa o tempo todo com ela. Então tem uma mudança, né? Uma mudança muito na rotina, novas formas de se relacionar, porque muda tudo. Antigamente eu não ficava 24 horas em casa com o filho. Hoje a mãe já fica 24 horas com o filho. Então, essas relações elas vão se permeando, elas vão mudando, né? Essa relação com o filho, com o marido, com todo mundo. E com essas mudanças todas, é claro que a maternidade ela começa a ficar muito mais presente, muito mais ativa. É uma maternidade full time, né? Não tem tempo de descanso, não tem tempo para descansar, né? E novas parcerias começam a ocorrer, né? Como? Vamos falar um pouquinho do estudo. Hoje em dia a criança estuda em casa. Como foi tudo muito rápido, muito de repente, né, a quarentena, e foi todo mundo se adaptando, os colégios também tiveram que se adaptar. Então, demorou um pouquinho para ter essa adaptação, às vezes ainda não está totalmente adaptado. E o que acontece dentro de casa? Já acontecia, claro, a mãe supervisionava, orientava o filho, mas agora a mãe também está ali ensinando. Então a gente tem uma mãe que agora, além de educar, ela também ensina, leciona, tá? Assim, é uma pequena mudança, tá? Não é que não ensinasse antes, eu quero deixar isso bem claro, mas é uma questão de que agora aquela criança, aquele filho, ele não vai mais para o colégio, ele não está aprendendo com os coleguinhas, ele não está tendo esse contato o tempo todo com uma professora. O contato o tempo todo que tem é com a mãe. E também isso acaba trazendo alguns estresses, né? A mãe começa a ficar um pouco sobrecarregada, né? Só falar rapidamente,
né, dessa questão do estresse que acaba ocasionando na mãe, porque ela fica sobrecarregada. É normal, e a gente tem que lembrar que tudo é uma questão da gente ainda estar se adaptando, né? A gente já está, Cris, mas a gente ainda não se adaptou. Não, a gente ainda tem algumas coisas para a gente aperfeiçoar, que é o normal, porque eu espero que seja uma situação única, né? Que isso não aconteça de novo com a gente. Então a gente tem novas parcerias, como eu estava falando, no estudo, novas parcerias dentro de casa, tá? Dentro de casa, a criança, muitas famílias tinham secretárias, agora não tem mais secretárias, então a criança acaba tendo a mãe demanda essa ajuda dentro de casa nas tarefas, parcerias emocionais, né? Cris, o que que é isso? A gente a gente está num turbilhão de emoções nessa quarentena, não é? Às vezes a gente pode acordar um pouco desanimado, um pouco mais animado, tudo é muito novo, como eu estou falando, e podem surgir as emoções. Então é uma oportunidade dessa parceria com seu filho, de ensinar ele a lidar melhor com essas emoções, de estar junto ali com ele, de explicar também o que, que você está sentindo. Eu até dou uma sugestão aqui com uma tarefa, a gente vai falar até no final. Eu vou dar algumas dicas para fazer dentro de casa, é fazer como se fosse um caderno, né? Um diário falando das questões, o que está vivendo, o que está vivenciando ali. É uma oportunidade também da gente, essa questão emocional, né? Essa questão de estar ali junto, ensinando o seu filho, né? Ensinando o seu filho que você também está sentindo essas emoções e que também, e isso, ele vendo você também sentindo, isso também permite ele também sentir, tá? Então, assim, é uma parceria emocional mesmo, tá? Então, assim, são parceria de estudo, parceria emocional, parceria de estar... É o momento de estar ensinando, a gente também está aprendendo, né? Muita coisa. Então, é ensinar também para o filho muita coisa. Ensinar essa questão da empatia, da solidariedade, do amor ao próximo, quantas coisas a gente pode estar ensinando, né? E a quarentena é um momento muito especial para que a gente possa corrigir alguns erros que a gente de repente já teve e também para a gente aumentar os laços, fortalecer esses laços, né? E com essa questão dentro de casa, como eu estou falando dessa mudança dessa maternidade, que agora é full time, é o tempo todo, né? A criança demanda mesmo, a criança ela tá vendo a mãe ali, né? Então, assim, a gente tem que lembrar também, eu gosto muito de falar isso, que assim como é difícil pra gente, é muito difícil para as crianças. Por quê? Porque eu falo por mim, eu ia para o meu consultório, eu voltava, eu tinha o tempo do trajeto, eu pegava trânsito, eu tinha outras coisas para fazer. Eu via pessoas, eu conversava, eu tomava café, eu sou viciada em café, então eu tomava um cafezinho para relaxar. E a criança? A criança vai para o colégio, ia para o colégio, brincava com os amigos, corria no pátio, tinha professora, tinha muitas coisas na vida dele. E hoje ele tem o quê? Ele tem só dentro de casa. E aí, se ele não tiver irmão, ele não tem nenhuma criança. Se não tiver um cachorro, um gato. Então, com quem ele vai demandar? É com a mãe, com o pai, né? Ou com a tia, como eu falei, né? Tem muitas pessoas que fazem papel de mãe. Só que entra em choque que a gente também tem as nossas questões para fazer. Então, ensinar essa parceria mesmo com essa criança, tá? Sempre lembrando da gente manter hierarquia, sempre lembrando da gente ensinar que não estamos de férias, que ele precisa de uma rotina, que ele precisa de um horário, tá? E uma outra coisa também que acontece nessa mudança, por conta dessa proximidade física, e essa proximidade física 24 horas, né, acaba, como eu falei, os laços são fortalecidos e acaba se percebendo coisas que não se percebiam antigamente com tanta importância, por exemplo. Algumas qualidades, alguns defeitos, algumas questões que passava desapercebida ou que não fazia tanto peso naquele momento. Por exemplo,
a criança, ela vai pro colégio e ela não gosta de ficar prestando atenção na aula. Aí a professora fala pra gente isso. Olha, seu filho não gosta de prestar atenção. A gente está sabendo pelo olhar da professora, tá? E aí o filho fala assim, não, mas é o meu amigo que perturba. E aí você fica, ué, mas é o amigo ou é ele que não presta atenção, que não tem interesse? E quando a gente tá full time em casa, né, maternidade integral dentro de casa, você vai ver todas essas pequenas questões que quando a criança está no colégio ou quando você está trabalhando, a gente não consegue perceber, tá? E é também inevitável de talvez acontecerem algumas questões de comportamentos, características que antigamente a gente não percebia tanto. A convivência também traz isso. Então hoje a gente tem uma maternidade muito mais ativa, muito mais presente, muito mais cansativa? Sim, né? A gente está ali 24 horas com a criança ela também não tem os amigos para brincar, né? E a gente tem que tomar esse cuidado também. A gente tem a tecnologia ao nosso favor, que eu falo para a gente usar e abusar da tecnologia. A tecnologia aproxima a gente dentro desse período de quarentena, de isolamento social. Então, são familiares que a gente pode ver por uma videoconferência. Só que a gente também tem que tentar não deixar o filho somente na tecnologia, né? Porque a gente não... O que a gente tem ali de tão produtivo, né? Então, assim, é trazer também o filho para perto. Tem muita coisa produtiva, estimula a inteligência intelectual em alguns casos, sim, mas aí como é que tá essa relação? Vou deixar meu filho o tempo todo dentro do quarto, jogando no computador? Não, né? E no final eu vou dar umas dicas pra gente, algumas atividades, tá? Então, quando vai mudando toda essa estrutura, essa logística dentro de casa, vão surgindo novas parcerias, vão surgindo novas possibilidades de ensinamento para os filhos. A gente também aprende muito, né? Coisas lindíssimas que as crianças também ensinam pra gente. Por exemplo, simplicidade, tá? A criança, mas ela tem tudo, os pais dão tudo. Mas criança, a essência infantil é uma essência que ela é criativa, ela cria ali e ela tá feliz, tá? Então, assim, ela fica feliz às vezes por coisas muito poucas. Então, a gente pode aprender com essa criança também a simplicidade, a gente pode aprender a ser criativo com elas. E, assim, a quarentena chama isso para a gente exercer a nossa criatividade. A gente dentro de casa, trabalhando com o filho, com demandas domésticas, né? E como eu falei, a criança só tem a gente para brincar, né? A gente pode até deixar ela um pouquinho no computador ou no videogame, mas ela vai querer a gente, ela vai demandar essa atenção, né? E aí também é uma questão, né? Como a gente vai explicar para ele que eu preciso realmente desse tempo para eu trabalhar, eu preciso disso. Por isso que eu falei de uma parceria, né? De uma parceria, de trazer o filho como parceiro. E claro, né, gente? Cada um dentro da idade do filho, dentro daquilo que a criança consegue compreender. Óbvio, né? Não é exigir uma coisa tão grande assim do filho. Então, todas essas mudanças vão trazendo, como eu falei, uma maternidade muito ativa, muito presente, muito diferente. A gente nunca teve uma maternidade tão presente na vida de um filho, tá? Algumas exceções, sim, mas mesmo assim, eu tenho um exemplo assim lindíssimo, né? Eu tenho uma pessoa da minha família que ela faz balé. E aí eu perguntando para ela, tá fazendo balé online, e aí ela falou que a mãe faz balé com ela. Então, olha que momento muito especial que está acontecendo ali. A mãe está junto com a filha no balé, incentivando, ajudando, se divertindo, se cansando um pouco, sim, claro. Mas assim, o que ela está dando assim de maravilhoso para essa criança, né? Que parceria que ela está passando ali para aquela criança. Que coisa linda,
né? Que diferença vai fazer na vida daquela criança? E eu tenho certeza que no futuro vai fazer uma diferença também para a vida dessa mãe, né? Momentos legais, chatos, descontraídos, né? Dentro de um balé, no exemplo que eu dei, tá? Então, dentro de tudo isso que eu tô falando, dessa maternidade mais presente, dessa maternidade mais ativa, dessa maternidade mais junta com o filho, né, dessas novas parcerias, né, dessa questão do estudo. Não, então, assim, são tantas mudanças que a gente vai falando, que a gente vai fazendo, né? E a gente vai aprendendo, a gente vai no ensaio e erro, não dá certo, a gente vai ajeitando de um ladinho, a gente vai corrigindo e assim a gente vai caminhando junto com os nossos filhos, né? Nessa mudança que está acontecendo, tá? E a outra coisa assim que eu acho muito legal, né, nesse momento aí de quarentena, nessa questão da maternidade na quarentena, nessas mudanças, né? Quando a gente começa a gente vai na criatividade, como eu falei, o filho tem a gente para brincar, para conversar, para, ou seja, não tem a turma, não tem a turma toda, não tem a professora para explicar tudo, não tem um coleguinha para brincar, né, para brincar de pique-pega, ou seja lá o que a gente vai fazendo, né? E aí começa essa demanda aí para a mãe, né? E aí o quanto que o lúdico, gente, o lúdico dentro da rotina com a criança faz muito bem para ela, porque através do lúdico, que são as brincadeiras, a gente vai ensinando valores, a gente vai ensinando conhecimento, a gente vai ensinando perda, quando é necessário perder. Na vida a gente perde, na vida a gente não ganha sempre. A gente vai ensinando limites. E naquela maternidade antes da quarentena, que aí eu tô dividindo, né? Antes e durante, e aí a gente depois, futuramente vai ter o depois, né? Mas que eu realmente espero com toda a sinceridade que a gente mantenha toda a herança que a gente vai adquirir agora, de ensinamento dentro de casa, de quarentena, de mãe, né? A gente nunca teve tanta necessidade de tantas brincadeiras e tantas interações dentro de casa. A gente está em isolamento. Então, com quem eu vou conversar? Com quem eu vou brincar, né, na cabeça da criança? Quem vai brincar comigo? Ah, eu posso até montar lá meu Lego, mas pai, vem aqui, mãe, me ajuda aqui, né? E é muito, muito claro, né? É muito natural que isso aconteça. Só que o lúdico também para o adulto é maravilhoso, tá? Então, assim, os momentos lúdicos que você, mãe, está tendo com seu filho, aproveite. Aproveite muito, porque depois pode ser difícil a gente conseguir esse tempo, pode ser difícil a gente estar ali o tempo todo com essa criança. Então, a gente, nas atividades lúdicas, a gente aprende a ter paciência, a gente aprende a cuidar da nossa criança também, né? A gente coloca as nossas emoções ali, a gente ensina também as emoções, a gente ensina a paciência também para as crianças. Então, o quanto que o lúdico está presente muito nessa nova forma de exercer a maternidade. Até porque a gente está demandando essa criatividade até para trazer as crianças e os próprios adultos, né? A mãe que está em casa, né? Aproximar todo mundo, uma forma de aproximação, é uma forma de estar interagindo com qualidade, porque o que acontecia antes da quarentena era que a gente tinha tantas demandas da nossa vida, a gente colocava os filhos em tantas demandas de balé, de colégio, de inglês, de tarefa de casa, aula de reforço, que às vezes a criança chegava cansada, nem via às vezes a mãe e já ia dormir, ou a mãe ia lá e só estudava, né? Hoje você está com seu filho 24 horas. Então você ajuda, você não basta só a gente supervisionar como era antigamente. Hoje em dia a gente participa do
homeschool, né? A gente participa das tarefas, a gente tem que talvez imprimir material, mandar, fazer, escanear, mandar para a professora. A gente tem muitas atividades para fazer na quarentena com as crianças, até porque eram atividades que muitas vezes o colégio fazia, né? Então, mais uma vez a gente vai finalizando, né? É uma maternidade nova que está surgindo, novas formas, de uma forma mais ativa, uma forma mais presente, uma forma um pouco mais cansativa, sim, né? E isso demanda o quê? Demanda uma criatividade, demanda uma parceria dentro de casa, até mesmo com o próprio filho, né? A gente mostrar, como eu falei, né? Novas parcerias, uma parceria emocional, né? E aí alguém pode até me perguntar, depois eu vou ler as perguntas, mas alguém de repente pode até me perguntar assim, Cris, mas eu tô muito estressada nessa quarentena e não quero passar isso pro meu filho. Eu entendo que a gente não queira passar para a criança o estresse, mas a autenticidade, tá? A gente falar mesmo para a criança, olha, você fica um pouquinho aqui, a mamãe vai descansar, a mamãe está cansada, a mamãe está preocupada. A gente ser autêntico com o nosso filho, né? A gente vai estar ensinando o valor, né? Não só da sinceridade, da honestidade, da autenticidade, tá? Mas a gente não vai estar ensinando valores como mentir, como esconder. Então é conversar mesmo com ele, dentro realmente de cada limite, de cada idade, de cada questão, né? Assim, eu tô frisando muito isso porque às vezes uma criança, às vezes não, com certeza uma criança muito mais velha, ela vai saber até acalmar uma mãe, né? Se a gente estiver muito estressado, não consigo escanear o trabalho. Eu tenho uma mãe que eu atendo, né? Se ela tiver aí, um beijo para ela. Ela ficou extremamente nervosa porque ela não sabia lidar com o computador, não sabia escanear as coisas e o filho também não sabia. E aí então assim, são demandas, né, tanto para a mãe quanto para o filho, são demandas muito novas e também para o colégio, né? Então são demandas novas para todo mundo. Então assim, buscar essa parceria, buscar essa tranquilidade. E aí a gente pode buscar fazendo uma meditação, escutando uma música gostosa, né? Vendo quais são as ferramentas que a gente tem dentro da gente e no nosso ambiente que nos acalme. Por exemplo, eu adoro ver série, né? De repente você também adora. Não, eu adoro cozinhar, eu também gosto, né? Eu me acalmo cozinhando. Então, assim, o que que te acalma, o que que te permite dar uma respirada, tá? E eu queria, depois eu vou ler as perguntas, tá? Tudo que a gente tá conversando. E eu queria deixar aqui no final, né? E aí eu dou um tempo para responder as perguntas e vocês podem ir colocando mais perguntas. Eu queria deixar aqui algumas atividades, algumas sugestões de atividades para você fazer com seu filho, tá? Então, como eu falei lá na metade, né, que hoje em dia a gente tem a tecnologia que é fantástica, que nos aproxima, a gente está longe e ela aproxima, mas assim, o quanto que esse momento de estar mais perto do seu filho, né, ou seja, vamos pensar, a gente está tendo a possibilidade de estar trabalhando dentro de casa, a gente está tendo a possibilidade do filho estar estudando em casa, né, que talvez não seja o ideal, né? O ideal realmente é ir para o colégio, mas a gente não pode fazer isso no momento. Mas a gente está tendo oportunidades assim muito únicas e que realmente eu espero que a gente não tenha mais no futuro, né? Que a gente não passe por uma situação dessa. Então, assim, como lidar com tudo isso de uma forma mais leve, né? Isso que eu quis colocar aqui, né? A gente está com uma maternidade mais ativa, com mais responsabilidades, mas também com mais amor, com mais parceria, com mais aproximação do seu filho. Então, aproveitar mesmo esse momento, tá? Então, eu vou falar agora um pouquinho de algumas atividades de sugestão que eu dou aqui, né, pra gente. E assim, e é legal, assim, é muito interessante a gente perceber que
a criança hoje está estudando em casa, então assim, ela não tem a tia Teresa que ela ama de paixão do lado dela. Ela não tem a tia Maria, né? Ou o tio do futebol. Ela tem você. Você e o pai também, e outras pessoas que estejam ali em volta. Ela tem é você que ela tem como uma referência. É você que ela vai se, é em você que ela vai se modelar. É em você que ela vai olhar, né, para ver como é que você está lidando com isso. Por isso que eu falo de novo da parceria emocional, da autenticidade. E é um momento muito único e muito especial, tá? Então vamos às atividades, né, que eu vou dar a sugestão. Jogos de tabuleiro, sim, jogos de tabuleiro, dominó, jogo da vida, xadrez, quem gosta de xadrez, eu adoro xadrez. É interessante a gente jogar esses jogos de tabuleiro. Tem uma aproximação, a gente ensina limites, a gente ensina a criança a perder, a gente mostra para ela se a gente sabe perder ou não, né? Como eu falei da questão do modelo. A gente ensina muitas coisas no jogo de tabuleiro. E agora, como eu falei também da criatividade, vocês vão ver várias atividades criativas. Por quê? Porque também não adianta só ficar no jogo de tabuleiro, né? A criança, ela fica muito mais entediada do que a gente. A gente sabe até lidar melhor com o tédio, né? Hoje em dia a gente não sabe mais. As crianças já têm essa dificuldade, né? A nossa geração já tinha. Então vamos lá. Dentro desses jogos de tabuleiro, dominó, jogo da vida, torremoto. No torremoto é muito legal, dá para a família toda. Jogo da pizza. Então, assim, a gente tem uma coleção aí de sugestões. Parceria dentro de casa, né, com atividades, por exemplo, fazer, como eu falei, né, muitas pessoas tinham secretárias, agora não tem mais. Fazer circuito dentro de casa. Cristiane, o que é circuito dentro de casa? Não é para fazer exercício em cada ambiente, não, mas assim, ó, a gente vai ficar 10 minutos em cada local e a gente, em 10 minutos, a gente vai ter que arrumar tudo. E aí bota uma música, e vocês estão cantando, vocês vão dançando, a criança vai se divertir e ela também vai se sentir bem. Você vai ela vai estar te ajudando e você também vai ter uma ajuda e também vai se divertir. Então, assim, olha que legal, assim, da gente estar trabalhando, né? Circuito, né? Ali quebra-cabeça também é fantástico, né? O quebra-cabeça enfim, atividades de tabuleiro, né? Quebra-cabeça, dominó, enfim, a gente ficaria muito tempo aqui porque cada um deles ensina muita coisa, né? O quebra-cabeça ensina muita paciência, persistência, né? Criança que é mais agitada e o adulto também nem fica muito, né? Já vai embora. Então eu falei do circuito, agora eu vou falar do piquenique, inventar um piquenique, vamos fazer um piquenique na varanda, leva lanche, faz uma brincadeira, são brincadeiras, é o lúdico, né? É o lúdico deixando a vida mais leve, fazendo as crianças mais próximas da mãe, né? Da família, é criança tudo, assim, são atividades que ajudam, né, nessa convivência. Então vamos lá. O piquenique, acampamento. Hoje todo mundo vai dormir na sala. Faz tipo um acampamento, né? Faz origamis, desenho, tá? Desenhar, pintar. Eu já falei lá no meio, caderno de emoção. Fazer um caderno de emoção com a criança. Fazer arrumações. Hoje vamos arrumar o armário da cozinha. Hoje vamos arrumar não sei o que, né? E então, assim, arrumações, mudanças dentro do quarto. Eu tenho uma amiga, e eu vou dar o exemplo dela aqui, que ela e o filho trocaram papel de parede. Então, ela botou foto, ela disse que foi trabalhoso, que ela tentou, que ela conseguiu, e ela estava ali com o filho. Então, assim, olha o exemplo que ela deu para esse filho, né? Que é trabalhoso, mas que ela tentou, e o momento deles estarem juntos, momento único, gente. A gente precisa lembrar disso, né? E a gente nunca esteve tão próximo das pessoas familiares 24 horas, né? Então, assim, hoje eu faço trabalho online.
Eu não saio mais para o consultório, né? Então, assim, as pessoas que convivem comigo estão comigo 24 horas, né? Então, assim, isso é uma coisa única, tá? Então, vamos lá. Falei jogo de tabuleiro, acampamento, piquenique, origamis. Falei já das atividades de casa e também pintar, desenhar, dançar, ver filme junto, ver série junto, tá? Ter momento de brincadeira e momento de estudo, tá bom? Então, assim, é explicar mesmo, né? Agora é o momento de trabalhar. A mamãe agora vai trabalhar, você vai estudar. Agora você vai brincar, momentos, né? Então, assim, deixar as coisas mais leves. Sabe por quê, gente? Assim, criança precisa muito de rotina, tá? Então, mesmo dentro da quarentena, que a gente não tem a hora, de repente, eu não sei como é que é no colégio do filho de vocês, mas não tem aquela hora para ver o vídeo. O vídeo pode ficar um pouquinho e assistir no dia seguinte ou mais tarde. Mas é importante a rotina dentro de casa, tá? Para que não se passe a ideia de que a gente está de férias, porque a gente precisa produzir, a gente precisa trabalhar, a gente precisa. Se de repente você não está tendo essa necessidade de trabalhar por alguma outra questão, mas você está cuidando do seu filho e ele precisa o quê? Sentar, ele precisa estudar, ele precisa se preparar, tá? Então, deixa eu olhar agora então as perguntas, tá? Acho que era isso que eu queria falar de uma maneira geral, da gente trazer, né, a maternidade de uma forma mais leve, essa maternidade que está em transformação, que é uma maternidade mais ativa, mais presente, e ela precisa ser leve, né? E eu sei que às vezes a gente tem muitas coisas para fazer, a gente está sobrecarregada, a gente tem que cuidar do filho, já cuidava antes, né, das coisas do filho, mas agora a gente tem um aumento aí, a gente tem que olhar o colégio, a gente tem que ajudar na conexão, ligar o computador, ou se liga, tem que supervisionar, a gente tem algumas coisas para a gente fazer a mais e é comum a gente se sentir cansada. Então, assim, e aí com muito carinho eu falo para você, assim, para a gente acolher realmente, às vezes, esse cansaço e tentar produzir em cima dele. Produzir o quê? A gente fazer uma meditação, escutar uma música, coisas que a gente fique mais tranquilo, tá bom? Deixa eu botar para cá, para eu ver aqui. Então, vamos lá. Deixa eu só ajeitar aqui para eu poder ler aqui. Bom, vou responder aqui a Joyce. Como a gente consegue... Joyce Nunes, tá? Não sei se ela tá aí ainda. Como a gente consegue fazer as crianças entenderem que não embora em casa não estamos disponíveis o dia inteiro para brincar? Realmente isso é uma grande questão, né? Porque as crianças, como eu falei, né? Antigamente elas tinham outras pessoas, né? Elas tinham o colégio, elas tinham o coleguinha, o vizinho, o professor. Hoje a referência que ela tem é você, né? Não sei se na sua casa tem criança, como é que é. E ela quer o tempo todo tá ali, até porque é uma coisa única, gente. A gente nunca esteve tão disponível para as crianças, concordo? Porque mesmo que a gente estivesse em casa, é o caso de alguma mãe que não trabalhe fora, mas o filho também não estava disponível o tempo todo. O filho ia para o colégio e voltava. Hoje não, hoje ele está lá, tá? Então, assim, o Joyce, eu não sei quantos anos tem o seu filho, né? Mas, assim, eu acho que não deve ser muito grande, né? Qual é a minha dica? A criança, ela ainda está muito no concreto, tá? Então, assim, é mostrar para ele, sim, olha, a mamãe está trabalhando, olha o trabalho da mamãe, você tem um estudo, eu tenho meu trabalho, eu preciso da sua ajuda. E falar, como eu falei, da parceria das emoções. Mamãe fica nervosa porque ela precisa, se for o caso, né? Eu tô nervosa porque eu preciso trabalhar, você está me atrapalhando. Não é o momento
de brincar agora. Assim, tentar mostrar para ele de forma muito concreta, tá? Mostrar um ambiente onde você trabalha, que provavelmente ele deve conhecer, né? Mas mostrar isso mesmo e fazer exatamente, tentar fazer agora a hora da brincadeira e a hora do trabalho. Então, olha só, na hora do trabalho, mamãe precisa de silêncio. O que você pode estar fazendo? Então, eu vou te colocar para você ver um DVD, ou então você vai brincar de alguma coisa, né? A gente tentar colocar ele ocupado também nessa, e aí vem a criatividade, né? E aí a gente trabalhando, explicando isso para ele, estipulando esses momentos, esses horários, tá bom? Meu filho tem 4 anos, Carol Azevedo. Ah, Carol Azeredo. Ela fez outra pergunta aqui. Meu filho tem 4 anos e estou com dificuldades em manter a concentração dele, tudo acha que é brincadeira. Como administrar isso, fazê-lo entender o que precisa estudar? E aí você colocou aqui também, meu filho de 4 anos não quer fazer as atividades da escola e nem ver os vídeos da professora, fora que não se concentra nas atividades. Como agir? Então, eu perguntaria, já que você está falando que ele tem essa questão de dificuldade de não se concentrar, se já tinha alguma dificuldade fora da quarentena, antes da quarentena, né? Se ele já apresentava alguma dificuldade para se concentrar, tá? E, e aí, Carol, é o que eu estava falando na outra pergunta da Joyce. É mostrar o concreto, que ele precisa estudar, que você tem a hora do estudo, tem a hora da brincadeira e colocar, de repente, quadro de atividades. Olha, durante o dia você tem que estudar, você tem que fazer as tarefas, você tem que ter o vídeo. Senão, a gente não vai ter o direito de fazer aquela história de ganhar o direito, tá? Não é punição, mas assim, ensinar que ele precisa ganhar aquele direito. Direito para ver uma TV, para brincar, para fazer o que ele quer fazer. Mas primeiro ele precisa cumprir aqueles itens, que é fazer o dever, né? Que é estudar, que quer ver os vídeos. 4 anos, a criança tem uma energia muito grande, né? A criança corre de um lado para o outro, uma energia enorme, né? Então, assim, talvez ele não consiga ficar tanto tempo concentrado quanto a gente está querendo que ele fique, né? Então, assim, de repente alternar, né? Hoje a gente vai estudar de manhã dentro de uma rotina, tá? Não é cada dia uma coisa, mas na rotina fazer, olha, a gente vai brincar, a gente vai estudar, e aí se você estudar, a gente vai poder fazer um bolo, né? Uma atividade também que eu não falei, que é cozinhar, né? Trazer o filho para fazer um bolo, um brigadeiro. A gente vai ver um filme, a gente vamos fazer coisas juntas, mas eu preciso que você faça isso, tá? Bom, como eu posso explicar para o meu filho, Flávia? Como eu posso explicar para o meu filho que em alguns momentos do dia não posso estar com ele por causa do trabalho? Realmente a gente vê que a grande dificuldade é essa, né? De como fazer o filho entender que apesar da gente estar dentro da casa 24 horas, a gente estar mais ativo, da gente estar mais perto, a gente precisa trabalhar. E Flávia, eu acho que é um pouquinho a resposta que eu tinha dado para Joyce, né? Que é mais ou menos a mesma pergunta, né? Aquela pergunta, como é que fazer as crianças entenderem? Vamos buscar mostrar realmente o concreto, tá? Por exemplo, aqui na minha casa eu tenho um ambiente que é o ambiente onde eu trabalho online. Então, quando eu fecho a porta, já sabem que eu estou trabalhando online. Então, eles precisam ver, né? Eles precisam entender realmente, né? A criança eu não sei quantos anos tem seu filho, mas uma criança, por exemplo, de 4 anos precisa do concreto, que foi a pergunta da Carol, né? Então, precisa ter essa coisa de realmente ver, né? Então, por exemplo, pais que têm muitas atividades, muitos livros para ler, ou seja, vamos pegar um advogado, né? Um monte de repente, papel. Hoje em dia nem tem tanto papel, né? Tudo online. Mas, assim, então, assim, é mostrar, olha, eu tenho todos esses números aqui para ligar, mostrar realmente. E buscar para ele, momento é a hora da brincadeira,
e é a hora também do estudo, né? E aí eu falei, acho que na metade da live, né, a questão da hierarquia, né? Então, assim, a importância da gente ter a rotina, da gente colocar a hierarquia. Agora é o momento que eu vou estar trabalhando. Você tem o seu momento de estudo, eu tenho o momento do trabalho, e aí, enquanto eu estou trabalhando, você pode fazer alguma coisa, né? E aí você bola com o seu filho alguma questão que você possa estar colocando para ele se ocupar, né? Vamos lembrar, assim, que a criança, no colégio, quando a professora fala que está ocupada, por exemplo, a criança tem um coleguinha, tem um amiguinho, tem um da outra turma e vai dar uma volta, vai beber água e tal. Eles se ocupam de uma forma muito, né? A gente agora está vendo quanto que eles se ocupam lá. Então, mas dentro de casa ele não pode ficar indo para um lado, indo para o outro, fazendo tudo isso, né? Então, assim, é estruturar realmente, organizar a rotina, as atividades e colocar ele para fazer as atividades no momento de lazer dele enquanto você está trabalhando, tá? Cadê a próxima pergunta? Ingrid, eu sempre tive uma rotina muito regrada com meu filho, por agora vale a pena manter dessa forma? Ingrid, vale a pena, tá? Manter, mas eu talvez não com tanta exigência, tá bom? Então, assim, a rotina fundamental, a gente nunca tem que abrir mão dela, na quarentena, fora da quarentena, seja lá como for. Mas, assim, eu não sei quantos anos tem seu filho, mas, por exemplo, eu tenho muitos adolescentes que estavam estudando para o Enem e para eles, assim, tá muito difícil eles estudarem para o Enem se eles não sabem nem se vai ter o Enem, entendeu? Então, de repente, um dia da semana, ok não estudar, tá? Porque também tá tudo muito incerto. E também tá incerto para eles, né? Então, assim, não faz muito sentido em alguns momentos, como não faz sentido para ninguém. Então, a gente tem que ter rotina sim, mas a gente pode abrir mão em algum momento, tá? Para que a gente não fique tão estressado, porque a gente já tem tantos outros estresses. Então, de repente, ver com ele um dia de lazer, um dia livre para ele, né? Tipo, além de domingo, né? Porque assim, por exemplo, feriado. Atualmente, feriado para mim não muda em nada. Eu já tô em casa, é a mesma coisa, né? Então, assim, talvez para ele também não. Então, olha, além de domingo, a gente vai tirar um dia livre para fazer pipoca, para brincar, né? Então, assim, ter uma rotina, mas tentar levar um pouquinho mais leve, para que isso não te cause tanto estresse. Agora, Cris, vamos supor que você, Ingrid, me responda. Cris, eu fico muito estressada, essas coisas não são muito regradas. E aí você continua, tá? Se isso te acalma, aí você continua. Bruno, minha filha tem 2 anos e ama assistir às aulas online com a professora da creche. Ah, que fofa. Mas sempre que acaba é quase uma hora de choro com saudade dos amiguinhos. Como lidar melhor com isso? Que dó, né? É, ela tá com saudade, né? Ela tá com saudade da creche, ela tá com saudade dos amigos. Todos nós estamos com saudade de tantas coisas, né? Então, assim, a gente. Como lidar, né? A gente, primeiramente, é acolhendo, né? A gente não falando, para de chorar, alguma coisa assim. É acolhendo. Lembra da parceria emocional que eu falei, né? Tentar entender o que ela está sentindo. Ah, eu tô com saudade, né? Então, tentar usar a tecnologia para uma aproximação, fazer um vídeo com um amiguinho, né? Tá junto, tentar ter esse contato mais próximo, né? Dos amigos, mas realmente as crianças pequenas, elas estão sentindo muita falta, porque elas gostam, né, as crianças que gostam, então elas vão, elas brincam, elas conversam, então tenta fazer isso, tenta ter esse contato através de um vídeo, da tecnologia mesmo, né, para que amenize um pouquinho essa saudade, tá?
pediu dicas para as adolescentes, que já entendem, mas não querem ter disciplina com as obrigações. Aí eu vou pegar a pergunta de baixo também, que é para uma adolescente, da Melissa. Tem uma filha de 17 que está trocando o dia pela noite. Como faço? Então vamos lá. Adolescente já é mais complicado, né? Então, gente, é colocar o limite. É colocar colocar a importância da rotina, colocar, por exemplo, eu não quero. Para que eu vou acordar? Uma pergunta que falam, né? Por que eu vou acordar? Porque se eu não vou para o colégio? Por que eu vou acordar cedo? Por que eu tenho que. Né? Primeiro é tentar mostrar o quanto que é mais saudável, né? O nosso organismo ficar trocando a noite pelo dia também não é muito bom. A gente acaba se sentindo muito mais cansado. Mas é tentar mostrar a importância da rotina, estruturar uma rotina com eles, tá? Eu gosto muito de trazer o adolescente para ele participar da rotina, da estruturação da rotina. Então, assim, até mesmo falar, então vamos botar que horas você acha uma hora boa para você? Aí se ele falar assim, 11 horas da manhã, não, 11 horas é muito tarde. Pode ser 10, pode ser 9. Começar a negociar realmente com o adolescente, tá? Assim, até buscando para que não seja um estresse também muito grande para vocês. E é colocar as obrigações, os limites. Eu acredito que aquele adolescente que sempre teve facilidade para lidar com limites, eles vão aceitar de uma forma mais tranquila as regras da quarentena. Mas aquele adolescente que já teve alguma questão, né, é mais questionador, é mais opositivo, é desafiador, né, ela vai questionar. Até porque existem muitas coisas para serem questionadas, né? A gente, como eu falei, para que eu vou estudar se eu não sei se vai ter Enem? Então, mas a gente precisa estudar porque a gente tem que ter uma vida produtiva. Vai fazer o que em casa? Vai ficar em casa, daqui a pouco você está entrando numa depressão sem fazer nada, né? Você não pode sair de casa, você não pode ver seus amigos, não pode ver a sua família, daqui a pouco você está entrando numa depressão. A gente sabe disso, nós adultos, mas às vezes a criança não tem muita noção, né? Então a criança não, o adolescente não tem essa noção da importância da produtividade. Então, assim, é colocar a rotina, as regras e começar a colocar essa questão realmente da conquista, tá? Então, se você fizer tudo que a gente organizou, você vai ter o direito de fazer o que você quer fazer. Hoje você quer fazer um brownie de chocolate ou um bolo. Então, você vai fazer, você vai ter esse direito. Eu sou contra, gente, a punição, tá? Porque a punição, ela não tem efeito quando a punição só tem efeito na presença de quem está punindo. É muito comum a gente ver assim, minha mãe não está aqui. Eu falo, como a mãe não está, aí faz alguma coisa porque a mãe não está, entendeu? Mas ela não aprendeu a mudar o comportamento. Mas quando a gente a gente ensina para a criança que assim como a gente também tem que trabalhar para ganhar dinheiro, a gente também precisa ter as nossas regras cumpridas para ganhar aquilo que a gente quer. E aí, realmente, vocês estão com um desafio muito grande, por isso que eu falei da criatividade, porque a gente não tem tantas questões assim. O que vai prender a atenção de uma adolescente que está dentro de casa, né? Então, assim, a gente precisa ser criativo, tá? Mas a minha orientação para as duas perguntas que falam de adolescente é justamente isso, a gente manter as regras, manter o limite e fazer esse esquema de adquirir, né, o direito. Mariana tem uma filha de 6 anos e fico sem saber se devo explicar exatamente o que está acontecendo no mundo. Ela sente muita falta de ir para a escola. Como devo lidar? Então vamos lá, Mariana. A gente precisa explicar dentro do que elas podem entender, tá? E como eu falei em vários momentos aqui da nossa live, a importância de sermos autênticos.
com os nossos filhos. Então, explicar para uma criança de 6 anos que tem uma doença, que está matando muita gente e que está fazendo muitas coisas e aí você falar de vários problemas não é legal. Mas a gente pode falar que realmente a gente está com um bichinho ali fora e as pessoas estão ficando doentes, então a gente tem que ficar em casa para a gente não ficar doente. Então é uma forma um pouco mais leve, ela não precisa saber de tudo o que está realmente acontecendo no mundo de uma forma tão pesada, porque ela não vai ter essa estrutura e ela também não vai ter essa estrutura, não vai ter esse amadurecimento e de repente nem vai entender e também pode criar uma ansiedade monstra nela, tá bom? E vamos para a última pergunta que a gente tem tempo aqui no Instagram. Queria agradecer todas as perguntas, todas as participações, tá? Joyce, meu filho tem 2 anos e 10 meses e não consegue ficar assistindo as aulas online da creche. Há algum jeito de ajudá-lo a se concentrar nessa atividade? Então, Joyce, a gente pode pensar, não sei se você está participando com ele das aulas, tá? E a gente também pode, assim, uma sugestão, né? Eu acho que talvez você dá um feedback para a creche, para ver se outras crianças também não estão tendo essa dificuldade, tá? Então, de repente, pode ser uma atividade que esteja um pouco, não esteja, porque uma criança de 2 anos e 10 meses, ela não fica muito tempo parada, né? São raras. Então, elas ficam muito de um lado para o outro, né? O tempo todo. Então, como que a gente pode, na verdade, assim, falar desse feedback com a creche, estar ao lado dela, né? Ajudar também nessa atividade. E talvez, se a atividade for muito longa, você fracionar ela durante o dia, tá? Sempre tentar, assim, uma atividade prazerosa junto com essa da creche, né? Fazer, assim, junto os dois, tá bom? Então, gente, eu espero que tenha sido proveitosa a nossa conversa. Eu agradeço muito o convite, eu agradeço a participação de todo mundo que veio aqui, que fez a pergunta, que colocou as observações. Eu acabo vendo aqui os comentários, só que a gente tem hora, então eu preciso acabar, tá? Então, assim, um beijo para todo mundo, para as últimas pessoas aqui, Melissa, Fátima, Cleide, Juscelene, Deia. Então, assim, o resto eu não vejo mais. Então, queria agradecer a presença, a participação, tá? E vamos curtir, né? Vamos tentar. A mensagem que eu quero colocar para vocês é o quanto de gostoso, de leve a gente pode estar exercendo nessa quarentena, essa maternidade. Dentro de todos os problemas, dentro de todas as dificuldades que vocês me perguntaram aqui, mas quantas coisas bonitas e lindas e gostosas a gente pode estar vivendo aí com os nossos filhos. Vamos aproveitar que a gente está esse tempo aí em casa, tá bom? Um beijo, obrigada. Assim, meu Instagram é psi_Cristiane_Figueiredo, psicóloga Cristiane Figueiredo, tá bom? Qualquer coisa, podem me procurar e fazer mais perguntas que eu vou ter o maior prazer. Beijo. Encerrar.